se deixou contaminar por aquela cidade, por aquele povo, por aquele costume. Então, Jesus escreve uma carta para esta igreja e ele faz um raio-x dessa igreja. Ele faz observações acerca dessa igreja. Não é? É como se essa igreja estivesse passando por uma consulta médica. Jesus é um médico e ele começa a diagnosticar a doença do paciente. E ele começa então a detalhar as enfermidades que havia nesta igreja. E eu queria olhar algumas coisas aqui, irmãos, e queria que os irmãos acompanhassem. Mas eu queria que os irmãos pensassem o seguinte: se nós formos caminhar do mundo, nós vamos caminhando em direção à igreja, nós vamos caminhando até que nós entramos dentro da igreja. E se você continuar caminhando dentro da igreja, você vai entrar dentro dos lares. Então, o que é dito aqui é dito à igreja, mas é dito individualmente a cada um que faz parte desta igreja. Então, por extensão, esse diagnóstico que Cristo faz, ele é um diagnóstico que vale para cada pessoa que faz parte daquela igreja. Não é? E nós vemos que muitas coisas que esta igreja praticava, não é? Por ela não era visto como algo errado. E nós temos a tendência de julgarmos a nós mesmos e as nossas igrejas, e a nossa igreja, de acordo com o padrão que nós criamos. Ou seja, nós olhamos para a igreja A da esquerda, e ela tem vários erros, né? E tendo como ponto de partida aqueles erros, nós julgamos a nossa igreja e falamos: nós estamos firmes, né? Nós olhamos muitas vezes para a vida de certos irmãos, e identificamos às vezes algum tipo de falha, algum tipo de falta, e olhando para essas falhas, essas faltas, né, nós nos medimos a nós mesmos e falamos assim: nós estamos ok. Mas eu acho interessante porque no versículo 15 do capítulo nós lemos, Jesus diz a essa igreja: eu conheço as tuas obras. Isso mostra que ele está acompanhando. Ele tem visto o que nós temos feito, como nós temos cultuado, como nós temos pregado, como nós temos adorado. Isso mostra que ele está atento como nós temos nos comportado como igreja e enquanto igreja. Isso mostra que ele está olhando cada detalhe da vida dessa igreja. Mostra que ele está atento. Isso também nos mostra que nós devemos estar sempre alerta e zelosos, porque ele está a nos olhar. Não é? A gente não vai chegar nesse ponto, mas pense, irmãos, antes de começarmos a ler. Se o Senhor Jesus endereçasse uma carta a esta igreja, será que receberíamos algum tipo de elogio ou somente reprimendas? Será que teríamos algo louvável? Será que ele nos dirigiria alguma palavra de conforto, de consolo? Ou seria que ele diria para nós assim: a Igreja Batista Fundamentalista em Três Lagoas, arrepende-te? O versículo 15 diz assim: conheço as tuas obras. É interessante, irmãos, ele não fala assim, muitas vezes como Paulo falava, né? Veio Epáfras de vós para nós e trouxe as notícias que não eram muito boas. Ele está olhando, ele conhece. E ele identifica algumas coisas na vida dessa igreja. Não é? Mesmo que essa igreja tenha tido um começo correto, tenha aprendido as verdadeiras doutrinas bíblicas, mesmo que essa igreja tenha no passado andado na verdade, tenha pregado um verdadeiro evangelho, tenha honrado e glorificado a Cristo, quando ela recebe esta carta, naquele instante, naquele momento, a condição dela não é boa. Porque Jesus diz que essa igreja havia perdido a firmeza na palavra de Deus.
Ele diz no versículo 16 e 17, ele fala assim: vocês nem são frio e nem são quente. Então ele começa a diagnosticar. O primeiro sintoma seu, da sua enfermidade. Ele diz, vocês perderam a firmeza na palavra de Deus. Ele não nos detalha como isso aconteceu, não é? Mas nós sabemos que isto é uma verdade nos nossos dias. Muitas igrejas, e por extensão muitos crentes, têm abandonado a sã doutrina, têm abandonado a palavra de Deus e têm criado as suas próprias formas de servir ao Senhor. Tem amenizado certas doutrinas pesadas para que elas não sejam tão agressivas àquelas pessoas que muitas vezes não têm nenhum objetivo de servir a Deus. Ou tem feito isso para que sejam mais ou melhor aceitas pelo mundo, pela sociedade, não é? E quando se faz isso, você não serve nem a Deus e nem ao mundo. Irmãos, nós precisamos termos firmeza e sermos convictos e sermos decididos, individualmente como igreja, a quem queremos servir, a quem queremos agradar. Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores, porque senão você vai agradar a um e desagradar o outro. Jesus olha para aquela igreja, olha para as verdades que ele deixou para aquela igreja e fala, vocês não estão lá nem cá, vocês não são firmes e nem frouxos, não são quente e nem morno. Vocês, na verdade, perderam a firmeza na palavra de Deus. Dificilmente conseguiria se identificar, talvez aquela igreja como uma igreja verdadeira. Não estou dizendo que não era, porque recebeu uma carta do Senhor Jesus. O primeiro diagnóstico que ele dá: vocês estão vacilantes, vocês estão fora do caminho, não é? Vocês se perderam. Um outro diagnóstico que ele dá: vocês, assim, o aparelho que vocês tinham dado por Deus para medir valores está quebrado. Vocês inverteram e se embrenharam numa perda de valores verdadeiros, bíblicos. Ele fala assim para esta igreja no versículo 16, no versículo 17 e 18. Ele fala assim: vocês são uns. Vamos ler, 16 e 17. Diz assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é o quê? Que palavra forte. Vocês já acham que estão tudo bem? Vocês já acham que estão andando de uma maneira correta, por eles estarem sendo bem aceitos, bem vistos pelo mundo? Vocês acham que está tudo bem por serem ricos, por terem abastança, pela igreja ser uma igreja grande, cheia? Ele fala, vocês não sabem, vocês são uns, o quê? Difícil falar essa palavra, né? Difícil, irmãos. Ele fala, vocês são uns o quê? Desgraçados. Eles achavam que estava tudo bem. Pensavam que a igreja deles estava debaixo da graça de Deus, agradando ao Senhor, glorificando ao Senhor, representando ao Senhor de uma forma correta, não é? Estavam sendo bons embaixadores, bons mensageiros. Eles haviam perdido a noção dos verdadeiros valores bíblicos, dos verdadeiros valores da palavra de Deus. E a visão, né, o conceito que eles tinham de si próprio era o melhor possível. Somos ricos, né, como ele fala, estamos enriquecidos, não temos falta de nada. Só quem pode dar um bom diagnóstico, um diagnóstico verdadeiro e bíblico acerca da sua vida, é Jesus.
Só ele tem os valores corretos, só ele tem os pesos corretos. Somente quem pode falar se essa igreja está andando conforme a vontade de Deus ou não, é isto aqui, ó. Porque pode acontecer que esta igreja comece a crescer, encher de pessoas, consiga um templo gigante, né? Consiga bancos de madeira assim de lei, piso porcelanato, consiga aparelhagem de som de primeira, consiga data show e tudo que tem para se oferecer pelas igrejas, e pode ser que aconteça que essa igreja pense: estamos sendo abençoados, Deus está nos enriquecendo. Este caso é o mesmo caso que as irmãs estudaram na quarta-feira acerca da educação de filhos, irmãos. Muitas vezes as pessoas têm procurado tratar o comportamento e não o coração. Uma outra coisa que Jesus fala, um outro diagnóstico acerca da enfermidade desta igreja, ele diz assim: vocês estão perdendo a visão. Ele diz no versículo 18: vocês são cegos. Aconselho que de mim compres ouro provado para que enriqueça riquezas e roupas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírios para que vocês o quê? Vejam. É óbvio que aquela igreja não era composta por pessoas deficientes visuais. Ele está falando aqui, irmãos, espiritualmente. Quando você não consegue identificar o pecado, quando você não consegue identificar quando você está fora da vontade de Deus, quando você não consegue ver o quão longe você está do caminho proposto por Deus para a sua igreja, quando você não consegue normatizar a sua vida de uma forma a mostrar a sua fé, a sua dependência do Senhor. Quando a pessoa se afasta de Cristo, ou da palavra de Deus, ela vai se afastando da luz e vai se afundando cada vez mais nas trevas, a chegar a tal ponto que ela não consiga enxergar. Jesus está falando: essa igreja ela é cega. Ela é cega. E quando um cego guia outro, os dois caem no buraco. Mais para frente, se deixou contaminar por aquela cidade, por aquele povo, por aquele costume. Então, Jesus escreve uma carta para esta igreja e ele faz um raio-x dessa igreja. Ele faz observações acerca dessa igreja. Não é? É como se essa igreja estivesse passando por uma consulta médica. Jesus é um médico e ele começa a diagnosticar a doença do paciente. E ele começa então a detalhar as enfermidades que havia nesta igreja. E eu queria olhar algumas coisas aqui, irmãos, e queria que os irmãos acompanhassem. Mas eu queria que os irmãos pensassem o seguinte: se nós formos caminhar do mundo, nós vamos caminhando em direção à igreja, nós vamos caminhando até que nós entramos dentro da igreja. E se você continuar caminhando dentro da igreja, você vai entrar dentro dos lares. Então o que é dito aqui é dito à igreja, mas é dito individualmente a cada um que faz parte desta igreja. Então, por extensão, esse diagnóstico que Cristo faz, ele é um diagnóstico que vale para cada pessoa que faz parte daquela igreja. Não é? E nós vemos que muitas coisas que essa igreja praticava, não é? Por ela não era visto como algo errado. E nós temos a tendência de julgarmos a nós mesmos e as nossas igrejas, e a nossa igreja, de acordo com o padrão que nós criamos.
Ou seja, nós olhamos para a igreja A da esquerda e ela tem vários erros, né? E tendo como ponto de partida aqueles erros, nós julgamos a nossa igreja e falamos, nós estamos firmes, né? Nós olhamos muitas vezes para a vida de certos irmãos, né? E identificamos às vezes algum tipo de falha, algum tipo de falta, e olhando para essas falhas, essas faltas, né? Nós nos medimos a nós mesmos e falamos assim, nós estamos ok. Mas eu acho interessante porque no versículo 15 do capítulo nós lemos, Jesus diz a essa igreja, eu conheço as tuas obras. Isso mostra que ele está acompanhando. Ele tem visto o que nós temos feito, como nós temos cultuado, como nós temos pregado, como nós temos adorado. Isso mostra que ele está atento como nós temos nos comportado como igreja e enquanto igreja. Isso mostra que ele está olhando cada detalhe da vida desta igreja. Mostra que ele está atento. Isso também nos mostra que nós devemos estar sempre alerta e zelosos, porque ele está a nos olhar. Não é? A gente não vai chegar nesse ponto, mas pense, irmãos, antes de começarmos a ler. Se o Senhor Jesus endereçasse uma carta a esta igreja, será que receberíamos algum tipo de elogio ou somente reprimendas? Será que teríamos algo louvável? Será que ele nos dirigiria alguma palavra de conforto, de consolo? Você é aquele que diria para nós assim, a Igreja Batista Fundamentalista em Três Lagoas, arrepende-te. O versículo 15 diz assim, conheço as tuas obras. É interessante, irmãos, ele não fala assim, muitas vezes como Paulo falava, né? Veio Epáfras de vós para nós e trouxe as notícias que não eram muito boas. Ele está olhando. Ele conhece. E ele identifica algumas coisas na vida dessa igreja. Não é? Mesmo que essa igreja tenha tido um começo correto, tenha aprendido as verdadeiras doutrinas bíblicas, mesmo que essa igreja tenha no passado andado na verdade, tenha pregado um verdadeiro evangelho, tenha honrado e glorificado a Cristo, quando ela recebe esta carta, naquele instante, naquele momento, a condição dela não é boa. Porque Jesus diz que essa igreja havia perdido a firmeza na palavra de Deus. Ele diz no versículo 16 e 17, ele fala assim, vocês nem são frio e nem são quente. Então ele começa a diagnosticar. O primeiro sintoma seu, da sua enfermidade. Ele diz, vocês perderam a firmeza na palavra de Deus. Ele não nos detalha como isso aconteceu, não é? Mas nós sabemos que isso é uma verdade nos nossos dias. Muitas igrejas, e por extensão muitos crentes, têm abandonado a sã doutrina, têm abandonado a palavra de Deus. E têm criado as suas próprias formas de servir ao Senhor. Tem amenizado certas doutrinas pesadas para que elas não sejam tão agressivas àquelas pessoas que muitas vezes não têm nenhum objetivo de servir a Deus. Ou tem feito isso para que sejam mais ou melhor aceitas pelo mundo, pela sociedade, não é? E quando se faz isso, você não serve nem a Deus e nem ao mundo. Irmãos, nós precisamos termos firmeza e sermos convictos e sermos decididos individualmente como igreja a quem queremos servir, a quem queremos agradar. Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores, porque senão você vai agradar a um e desagradar o outro. Jesus olha para aquela igreja, olha para as verdades que ele deixou para aquela igreja e fala, vocês não estão lá nem cá, vocês não são firmes e nem frouxos, não são quente e nem morno.
Vocês, na verdade, perderam a firmeza na palavra de Deus. Dificilmente conseguiria se identificar, talvez, aquela igreja como uma igreja verdadeira. Não estou dizendo que não era, porque recebeu uma carta do Senhor Jesus. O primeiro diagnóstico que ele dá: vocês estão vacilantes. Vocês estão fora do caminho. Vocês se perderam. Um outro diagnóstico que ele dá: vocês, assim, o aparelho que vocês tinham dado por Deus para medir valores está quebrado. Vocês inverteram e se embrenharam numa perda de valores verdadeiros, bíblicos. Ele fala assim para esta igreja no versículo 17 e 18. Ele fala assim: vocês são uns... Vamos ler, 16 e 17. Diz assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é o quê? Que palavra forte. Vocês já acham que estão tudo bem? Vocês já acham que estão andando de uma maneira correta, por eles estarem sendo bem aceitos, bem vistos pelo mundo? Vocês acham que está tudo bem por serem ricos, por terem abastança, pela igreja ser uma igreja grande, cheia? Ele fala: vocês não sabem, vocês são uns... O quê? Difícil falar essa palavra, né? Difícil, irmãos. Ele fala: vocês são uns o quê? Desgraçados. Eles achavam que estava tudo bem. Pensavam que a igreja deles estava debaixo da graça de Deus, agradando ao Senhor, glorificando ao Senhor, representando ao Senhor de uma forma correta, não é? Estavam sendo bons embaixadores, bons mensageiros. Eles haviam perdido a noção dos verdadeiros valores bíblicos, dos verdadeiros valores da palavra de Deus. E a visão, né, o conceito que eles tinham de si próprio era o melhor possível. Somos ricos, né, como ele fala, estamos enriquecidos, não temos falta de nada. Só quem pode dar um bom diagnóstico, um diagnóstico verdadeiro e bíblico acerca da sua vida, é Jesus. Só Ele tem os valores corretos, só Ele tem os pesos corretos. Somente quem pode falar se essa igreja está andando conforme a vontade de Deus ou não, é isso aqui, ó. Porque pode acontecer que esta igreja comece a crescer e encher de pessoas, consiga um templo gigante, né? Consiga bancos de madeira assim de lei, piso porcelanato, consiga aparelhagem de som de primeira, consiga data show e tudo que tem para se oferecer pelas igrejas. E pode ser que aconteça que essa igreja pense: estamos sendo abençoados, Deus está nos enriquecendo. Este caso é o mesmo caso que as irmãs estudaram na quarta-feira acerca da educação de filhos, irmãos. Muitas vezes as pessoas têm procurado tratar o comportamento e não o coração. Uma outra coisa que Jesus fala, um outro diagnóstico acerca da enfermidade desta igreja, ele diz assim: vocês estão perdendo a visão. Ele diz no versículo 18: vocês são cegos. Aconselho que de mim compres ouro provado para que enriqueça riquezas e roupas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírios para que vocês, o quê?
vejam. É óbvio que aquela igreja não era composta por pessoas deficientes visuais. Ele está falando aqui, irmãos, espiritualmente. Quando você não consegue identificar o pecado. Quando você não consegue identificar quando você está fora da vontade de Deus. Quando você não consegue ver o quão longe você está do caminho proposto por Deus para a sua igreja. Quando você não consegue normatizar a sua vida de uma forma a mostrar a sua fé, a sua dependência do Senhor. Quando a pessoa se afasta de Cristo, ou da palavra de Deus, ela vai se afastando da luz e vai se afundando cada vez mais nas trevas, a chegar a tal ponto que ela não consiga enxergar. Jesus está falando, essa igreja ela é cega. Ela é cega.